Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é muito especial pra mim. Vai ser o vídeo onde eu mais vou, assim, expor o que aconteceu comigo na minha conversão e tudo mais. E esse vídeo vai ter um bônus de conselhos se você é adolescente, se você tá passando por uma fase parecida com a que eu passei. Vai ser muito bom pra você esse vídeo também. Então assiste até o final. Bom, vamos lá, né? Começando pela pessoa que eu era. Bom, eu nasci em berço cristão. Então, Deus pra mim sempre foi uma realidade. Eu sempre acreditei em Deus, eu nunca tive essa de duvidar e tal. Eu tinha alguns questionamentos, mas tipo assim, nada, oh meu Deus, que exorbitantes, fora da caixa, né, entre aspas. Desde pequena eu sempre conheci muitas igrejas e eu sempre tive esse apreço, sabe, pela comunidade de fé e tudo mais. Até porque, né, minha mãe ia sempre para a igreja, então eu sempre tava ali correndo pela igreja e eu era criança que tava correndo ali pela igreja. Então pra mim era muito normal. Eu já tinha ouvido Deus falar comigo algumas vezes, então era muito assim, não existe outra vida, essa é a vida. Até que chegou a época pavorosa, né, a adolescência, onde eu decidi, né? Na verdade, eu não cheguei a decidir, isso é até algo interessante, porque foram coisas que foram acontecendo. Sem eu perceber, eu comecei a me afastar daquela verdade. Não foi uma coisa que, tipo, eu decidi, eu vou me desviar, não vou seguir mais a Cristo. Não, foi algo que foi acontecendo. E quando eu vi, tipo, já tinha ido e eu tava lá. Então, gente, isso é até um alerta que fica pra vocês, porque às vezes a gente tá indo pra um lugar só porque todo mundo tá indo e tá deixando literalmente a vida me levar e a gente vai parar num lugar que a gente não gosta, que não nos agrada. Então é muito importante ver com que tipo de pessoa você tá andando, com que tipo de amizade você tá cultivando, sabe? Porque as pessoas que me levaram onde eu estava, né, não que não fosse culpa minha, né, era culpa minha também, mas as pessoas que me levaram para onde eu estava, elas eram minhas amigas. Elas eram os amores da minha vida, elas eram as pessoas com que eu mais confiava. E passou-se um tempo, eu conheci um rapaz, e aí me apaixonei por ele. Rapaz, né? 75 anos nas costas pra chamar o menino de rapaz. Enfim, ele era mais velho do que eu. E a gente começou a namorar e tudo mais, começou a se envolver. E quando a gente terminou, pra mim foi assim, o mundo caiu, a perda. Eu me sentia extremamente mal e me sentia também extremamente culpada. Eu acredito até hoje que o motivo real dele ter terminado comigo foi porque eu não quis. E aí teve essa situação desastrosa, né? Onde eu descobri o coração partido, foi terrível. Dizem que é um evento canônico, mas eu acho que nem todo mundo precisa passar por isso. E detalhe, esse menino era da igreja, tá? Não da minha igreja, porque nessa época eu tava desigrejada, mas ele era de uma igreja. Mas enfim, então depois que ele terminou comigo, eu sofri tanto. Mas eu sofri tanto. E eu sofri tanto que eu comecei a me sentir muito mal. E parecia que finalmente, né, aquela minha sede e fome por Deus estavam se juntando com a depressão e tristeza e fazendo ali eu sentir que, tipo, em um raio de 1000 quilômetros não tinha ninguém comigo. Mas eu me sentia tão sozinha, tão vazia, tão, sabe? Meu Deus, era uma coisa assim horrível. Eu sentia como se dentro de mim não tivesse nada, fora de mim não tivesse nada, não tivesse ninguém, não tivesse ninguém que eu pudesse contar. E aí nisso eu começava a chorar descontroladamente. Na primeira vez que isso aconteceu, eu corri para os braços da minha mãe. Eu falei, eu tô me sentindo sozinha e comecei a chorar, 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 chorar. E na segunda vez que isso aconteceu, ela não estava acordada e eu não ia acordar ela por causa disso, sabe? Eu achava uma coisa muito infantil. Então eu fiquei lá no quarto, chorando, 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 chorando horrores. E aí foi nesse momento que eu resolvi abrir o YouTube para fazer o quê? Para me afundar mais, para pegar assim realmente tudo que estava me fazendo mal e entulhar na minha cabeça como se fosse fazer sentido. Então eu procurei por vídeos depressivos e eu achei um vídeo em que o cara ele fez tipo um clickbait, que você clicava, né, esperando coisas depressivas, esperando coisas que iriam fazer sentido pro que você estava buscando naquele momento. E dentro do vídeo ele trazia palavras de esperança e falava e tal, de Jesus e tudo mais. E isso me chamou muita atenção, porque a pessoa que ele descreveu no vídeo, gente, era muito parecida comigo. Talvez foi o puro Espírito Santo ali fazendo a mágica dele, mas assim, eu me sentia muito naquele vídeo.
E aí, nesse momento, eu virei e falei, pior não fica, né? Eu achei engraçado, porque foi essa frase que teve início a minha vida no Evangelho. Não foi uma frase bonita, não foi uma frase esperançosa, motivacional, foi simplesmente o pior não fica. Então, pra mim, naquele momento, né, eu ter ouvido de novo sobre Jesus e Deus e aquilo ali me animou de alguma maneira. Então, eu me sentei na cama, cruzei minhas pernas, coloquei um louvor que meu pai estava acostumado a ouvir dentro de casa. Isso também foi muito importante para minha conversão, porque eu comecei a ouvir louvores e louvores novos, louvores que eu não conhecia e que tinham uma melodia boa dentro de casa. E eu falava, nossa, que legal esse negócio aí novo, tal. Porque eu estava acostumada com os louvores antigos, então colocar isso, sabe, dentro de casa, de uma experiência bem imersiva, foi muito bom pra mim. E aí eu coloquei um desses louvores e comecei a orar. E na hora que eu comecei a orar, gente, foi bizarro. Foi uma experiência extremamente bizarra. Porque, assim, eu tava sentindo vazio, né? Lembra que eu falei? Eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo terrível, péssima. E quando eu comecei a orar, eu só falei, meu Deus. E, mano, parecia que tudo foi embora. A presença de Deus invadiu aquele lugar de uma maneira que, assim, cara, nunca vivenciei aquilo daquela forma, sabe, naquela época. Então, pra mim, foi uma coisa extremamente preciosa. Eu senti o vazio indo embora, eu senti a presença de Deus chegando e no início da oração eu já nem sabia mais o porquê que eu tava orando. Porque aquele sentimento todo, aquele peso, nossa, era um peso, gente, era um peso nas minhas costas. Que não era físico, não era como se eu sentisse, era totalmente espiritual, sabe? Como se me oprimisse. No momento que eu comecei a orar, aquilo desapareceu. Gente, foi incrível. E nesse dia eu já saí lá dessa oração rindo e mandando mensagem pra líder da minha célula, que na época eu tava, nessa época específica, né, que a gente tinha terminado, eu tava indo pra célula. Então eu já mandei mensagem pra ela falando, eu quero me batizar, eu quero me batizar. E, gente, foi muito importante pra mim até ter esse contato com a célula. Pra quem não sabe, as células são pequenos grupos que se reúnem toda semana para falar sobre a palavra de Deus e expor as suas opiniões, tirar dúvidas e ter um momento de comunhão com pessoas de uma determinada igreja. Na época eu ainda não estava indo para a igreja assim, mas porque aconteceram muitas coisas, se eu for contar tudo, esse vídeo vai ficar enorme, então eu tô resumindo. Mas nessa época eu tava visitando a célula. Inclusive, gente, tem até um plot muito bizarro que enquanto eu tava com esse garoto, o meu futuro marido, né, o Davi, ele tava com outra garota e foi ele que me levou pra minha primeira célula. Taquei no ar, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comentário. Enfim, então eu já me decidi pelo batismo ali mesmo. E, gente, eu queria ressaltar o quanto o posicionamento do meu pai foi importante para esse período de conversão. Porque, gente, o Espírito Santo trabalha através de brechas, através de legalidade. Então, quanto mais brecha e legalidade você dá para ele, tanto no ambiente quanto na sua própria vida, aquilo ali vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. Então, o meu pai, quando ele colocou músicas cristocêntricas, louvores dentro de casa, ele estava gerando brecha, ele estava gerando acessibilidade ao Espírito Santo. Coisa que, quando eu precisei, né, quando eu tive essa necessidade de encontrar com Deus, eu só falei, meu Deus, e ele apareceu. Significa que todas as vezes que você fala, meu Deus, ele vai aparecer imediatamente? Infelizmente não. Mas é muito importante essa questão do posicionamento, principalmente do homem da casa, né, do cabeça da família. É extremamente importante e necessário para os filhos, para a esposa, para qualquer pessoa que viva ali em conjunto com você. E aí vocês podem pensar que acabou, tá todo mundo feliz, Jéssica tá salva. Não. A salvação é por meio do batismo e arrependimento, né? E Jéssica ainda não tinha se arrependido. Jéssica tinha provado simplesmente do pleno gosto, né? Da alegria de estar com Deus. Mas ela não tinha se arrependido de seus pecados. Então, devido a isso, né, ela continuou tendo as mesmas práticas que ela tinha antes. Eu pequei muito, gente, até realmente me arrepender. E quando eu tive essa experiência de arrependimento de pecado, foi assim a coisa mais humilhante da minha vida. Eu voltei com aquele menino que tinha terminado comigo por aqueles motivos.
Mas como eu queria ter uma vida com Deus, eu coloquei algumas imposições, tipo, a gente tá no propósito de oração, a gente não tá namorando de verdade, mas assim, não fica com ninguém, vamos orar. Você quer se converter? Gente, a pior coisa que você pode fazer é tentar converter o seu desviadinho. Gente, tá desviado? Assim, guarde-se, preserve-se. Não vá atrás de uma pessoa para consertar o que ela é antes de você ter certeza do que você é em Cristo. E no quesito relacionamento, não vá atrás e ponto. Enfim, e aí teve uma festa onde eu fui convidada, né? Uma festa do ensino médio da minha escola. Não foi da minha escola, foi de uma pessoa da minha escola. E aí eu fui pra lá e lá aconteceu o desastre, né? A catatonia da minha vida. Bom, eu levei uma gaia, pra resumir, e aí eu surtei, porque eu tinha passado muitas coisas por causa desse namorado, até porque minha mãe não aprovava, eu tinha acabado de perder minha avó, então eu tava assim, muito emotiva, e eu tava lutando muito por isso, por aquilo, né? Então eu tomei um chifre na frente de praticamente todo mundo, e eu fiquei com muita raiva. E eu parti pra cima do indivíduo, e 6 pessoas, homens, tiveram que me segurar, e tinha uma pessoa na frente dele pra ele não, teoricamente, sofrer algum dano. E eu fiquei lá gritando com uma voz de ogro pra pessoa. Que coisa, né? Fiquei lá passando vergonha, fazendo uma cena terrível. E quando eu finalmente, né, já tava ruim, eu decidi piorar e aí eu fui e bebi todas. Detalhe. Essa festa foi uma semana depois do meu batismo. Pessoas que estavam no meu batismo estavam nessa festa. E aí eu dei PT pela primeira vez na minha vida. Um detalhe muito engraçado é que eu dei PT, eu fiquei totalmente embriagada, eu saí falando coisas aleatórias para as outras pessoas que, assim, não. E eu achei engraçado que eu tinha certeza naquele momento que Deus não ia me deixar esquecer aquilo. Que eu ia ter total lembrança depois de tudo que aconteceu. E adivinha, eu tive total lembrança depois de tudo que aconteceu. Eu lembro, gente, de tudo exatamente como aconteceu, como se eu tivesse sóbria, mas eu tava muito bêbada. Tipo, me tacaram dentro da piscina, tentaram me fazer comer doce pra eu ver se eu reagia, porque eu tava muito mal. Mas ao mesmo tempo eu tava totalmente, sabe, consciente do que tava acontecendo. Enfim, os meus amigos da época me deixaram lá. A menina com que eu fui quase entrou em coma alcoólico, então teve que voltar mais cedo. Gente, foi terrível, terrível. E nisso eu voltei pra casa e minha mãe já sabia o que tinha acontecido, porque Deus tinha contado pra ela. Enfim, eu passei o resto, assim, do mês mal com isso e me arrependendo profundamente. Depois disso eu desenvolvi uma depressão espiritual e tinha ainda muitas crises de ansiedade. E foi nesse momento que eu comecei a enfiar a cara na Bíblia. Gente, eu me sentia mal, eu lia a Bíblia. Eu começava a sentir um nervoso, eu ia pra Bíblia. Tudo que acontecia na minha vida, tipo, que fosse assim, dessa magnitude, né, que eu me sentisse mal, começasse a chorar do nada, eu ia pra Bíblia. E foi isso que fez total diferença na minha conversão. Bom, gente, eu espero que vocês tenham pegado no ar aí os conselhos. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Agradeço a sua audiência. E é isso, gente. Não se esqueçam de compartilhar, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo!